O homem espiritual. Quem é o homem espiritual? O ponto básico é que ele tem revelação. Aquele que não recebe revelação do Espírito Santo, ele não pode ser visto como homem espiritual. Ele não pode ser visto como homem espiritual. Ele vai ser visto como o religioso. Como o Nicodemos. Aquele que se apega à tradição do seu povo. Jesus mostrou isto daí. Nicodemos se apegava à tradição do seu povo. À tradição dos anciãos. E nesta base ele queria comer o pão do céu. Aí está a perspectiva de Nicodemos. Comer o pão do céu. Mas Nicodemos notava uma coisa. Ele tinha um olhar. Quando ele saía da bolha dele e olhava para a periferia, pois ele era um homem rico, era um teólogo, era um príncipe em Israel, vivia na bolha da riqueza. Lá na periferia, ele ouvia falar de um jovem que fazia milagres. Isso inquietava a mente daquele homem. Milagres é o ponto mais elevado do mundo espiritual. Traz realizações celestes a este mundo material. E ele ocupando um posto de elite, vivendo num alto nível, numa sociedade que tinha todos os olhares religiosos, que ele achava consistente para se sustentar diante de Deus. Não entendia como alguém da periferia podia fazer milagres, pois isso era símbolo de que Deus estava com ele. Se ele fazia aquelas obras, é porque a mão de Deus estava com eles. Aí vem o desejo na mente de Nicodemos, conhecer este jovem. Conhecer este jovem. Mas havia uma barreira. Ele não podia ser visto com este jovem, um homem da periferia, pois ele era um ricaço. E não podia ser visto com um pobre da periferia. Então tomou uma capa e foi sobre a base da noite, sobre a escuridão. Assim não seria reconhecida a sua identidade. E dessa maneira ele conseguiu se aproximar do homem da periferia, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E falou: eu sei que isso que o Senhor faz, só pode fazer porque o Senhor é motivado por Deus. Esses milagres só podem vir do alto. Como é que tu fazes isso, Jesus Cristo?
Eu sou um homem entendido nas coisas religiosas, sou versado na tradição do meu povo. E nós não conseguimos fazer isto, chegar neste nível de espiritualidade. Nós não conseguimos. E você, um jovem da periferia, conseguiu esse feito. Está meu objeto de estar aqui contigo. Então Jesus disse, você quer saber? Eu vou dizer, Nicodemos, você não vai comer o pão do céu. Nossa, que tapa na cara. Nicodemos queria comer o pão do céu. Nicodemos estava arraigado no ponto ideal para isso. A base dele era os fariseus, homens religiosos, homens que se apegavam às verdades divinas. E este jovem da periferia que faz milagre diz a Nicodemos, você não vai comer o pão do céu, Nicodemos, por esse caminho. Que negócio é esse? E qual é a sua proposta, Jesus? Então Jesus continua. Você quer saber? Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Novamente, Nicodemos se perde. Ele não viu essa doutrina, esse ensinamento, nos ensinamentos dos fariseus. Nascer de novo. Que história é essa? Que história é essa, Jesus? Eu não tenho essa doutrina na doutrina do meu povo. Eu não conheço isso. Como pode ser? Sou um homem idoso, meus pais, minha mãe morreram. Como eu posso nascer de novo? Pois é, Nicodemos. Se você quer comer o pão do céu, você tem que nascer de novo. Mas como? Eu vou te explicar mais um passo. Você tem que nascer da água e do Espírito. É aí que Nicodemos coçou mais a cabeça. O que é nascer da água e do Espírito, Jesus? Eu nunca ouvi falar disso. Essa doutrina não tem nos conceitos do meu povo. Isto é, na minha religião. A tradição dos fariseus não tem esse conceito. Mas Nicodemos, você tem que se tornar uma nova criatura. Uma nova criatura, Nicodemos. Nicodemos se perdeu totalmente. Ele não entendia as mensagens de Jesus Cristo. Ele estava preso às doutrinas, ensinamentos dogmáticos da sua religião, do seu igrejismo, do seu denominacionalismo, do seu tradicionalismo. E por estar amarrado a essas cordas doutrinárias, ele não conseguia ver o que Jesus estava mostrando para ele. Nicodemos não via nova criatura. Nicodemos não sabia o que era água e o que era espírito. Realmente estava perdido. E Jesus disse, você não vai comer o pão do céu. Você não vai comer o pão do céu, Nicodemos. Estando nessa base religiosa, nessa base igrejeira, denominacionalista e tradicionalista. Pensa a posição de Nicodemos. Saiu dali frustrado.
não entendia a linguagem do jovem da periferia. Era um outro estilo. Um outro estilo. Nicodemos não foi treinado nessa nova visão. A visão da nova criatura. O cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus. O cidadão do reino de Deus. A nova criatura. Aquela que vive das revelações do Espírito Santo. A nova criatura. Chamados filhos de Deus. Esses vivem das revelações do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esta mensagem nós temos que levantar nesse terceiro milênio. Este milênio do materialismo, onde o homem olha para o mundo e as coisas que rolam no mundo. O olhar do homem está perdido dentro desse balaio materialista. Isso está trazendo distorções enormes. A quebra da fraternidade, a quebra da igualdade. O homem não se vê igual ao outro. O homem olha para o lado social e fala: temos que dividir a sociedade em classes. Isso é bonito. Depois que dividir a sociedade em classe, vamos fazer a luta de classes. Isso vai trazer progresso, luta de classes. E nós vamos dar um nome a essas lutas de classes: revolução. Revolução. Isto é democrático. Isto é democrático. Lindo, maravilhoso. Luta de classes. Gente, o que é luta de classes? Fratricídio. 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 Irmão matando irmão. Irmão matando irmão. Irmão matando irmão. Isso é lindo. Depois eles vêm com bandeirinhas: paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor. Na luta de classes, na revolução, irmão matando irmão. A quebra do braço fraterno. Isso é o materialismo. Quebrou a fraternidade. Fez o homem ver o outro como inimigo. Dividiu. Dividiu a sociedade. O homem agora olha para o outro como inimigo. A minha bandeira é de outra cor. Ele cria bandeira e pinta a bandeira dele. E defende a bandeira dele e se arma para defender a bandeira dele. E vai contra o outro irmão que tem um outro pensamento. E fala: ninguém pode pensar diferente de mim. Quem pensar diferente de mim recebe um nome: fascista. É fascista. É fascista. A fascista, nada. É isso que falam os revolucionários. Criam ódio na sociedade, dividem a sociedade em classes. E depois fazem as classes lutarem uma contra a outra. Fratricídio. Fratricídio, fratricídio, fratricídio. Aí está o cume do materialismo. Mas ninguém vê isso. Cegaram a humanidade com narrativas. São os reis das promessas. Prometem tudo. Prometem. Só que quando chegaram no objetivo deles, beijinho e tchau, tchau.
Beijinho e tchau, tchau. Depois que você deu o voto em mim, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só na próxima eleição que a gente vai se aproximar de novo. Mas agora, tchau, tchau. Beijinho e tchau, tchau. Aí está o fim do materialismo, quebrar a fraternidade. Não olham para o alto, não olham para o braço da cruz, não olham para o lado perpendicular da cruz, não olham para Deus. Não olhando para Deus, perdem o braço fraterno. Não veem a fraternidade, não veem que todos são iguais, que todos têm sangue vermelho. Todos têm sangue vermelho. Viemos de um mesmo Criador. Perderam a noção do Criador. Não olham para o alto. Não olham para o alto. Não olham para o alto. Não reconhecem Deus. E por isso odeiam a Escritura Sagrada. Odeiam as Escrituras Sagradas. Odeiam as Escrituras Sagradas. E nos lugares que eles dominam, as Escrituras são queimadas. E quem sustenta as Escrituras Sagradas são levados para prisões. Para prisões. E nos lugares mais radicais são levados para o fuzilamento. E é interessante, está acontecendo tudo isso em nosso mundo. E há um silêncio, um silêncio. Ninguém fala nada, ninguém fala nada. Estão adormecidos, anestesiados, hipnotizados. Então dizem, estamos vivendo em tempos tenebrosos. Tempos tenebrosos. Tempos tenebrosos. Por quê? Abandonaram a luz. Abandonaram a luz. Abandonaram a luz. Abandonaram Cristo. A luz do mundo. Abandonaram aquele que veio trazer as mensagens do alto. Aquele que veio trazer os recados de Deus à terra. Ele disse, gente, eu trago os recados do meu Pai, estou entregando a vocês, e vocês devem compartilhar esses recados do meu Pai. Compartilhamento, compartilhamento. Compartilhamento. Aqui estão as chaves do reino. As chaves do reino. E as chaves do reino devem ser compartilhadas a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua. E então virá o fim. Essas são as palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Ele veio ensinar que na terra deveria ser feita a vontade de Deus, como a vontade de Deus é feita no céu. Ele está trazendo um olhar do alto, olhar espiritual, olhar espiritual, olhar que vem do alto. Deus quer paz, por isso que Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não a dou como a dá o mundo. Essa é uma paz que vem de Deus. Vem pelas revelações do Espírito Santo. Pelo conhecimento das Escrituras Sagradas. Isto vai gerar a nova criatura. A nova criatura chamada Filho de Deus. E este mundo está necessitando, tem a expectativa do aparecimento dos filhos de Deus. Aparecimento dos filhos de Deus, os espirituais,
os espirituais, aqueles que andam sobre a base da revelação das Escrituras Sagradas pelo Espírito Santo. E baseado nas Escrituras Sagradas. Pois as Escrituras Sagradas foram feitas por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Aí está a base divina, a base espiritual. É isso que vai trazer a paz, uma paz diferente, uma paz que joga para a eternidade. Estes serão chamados as virgens prudentes, aquelas que encontrarão os portais abertos da eternidade. E entrarão pelos portais abertos da eternidade. As virgens prudentes, que conhecem o óleo divino, que conhecem a revelação do Espírito Santo. Agora tem as virgens imprudentes. Elas não se apoiam na revelação do Espírito Santo. Elas se apoiam no que se apoiava Nicodemos, na sua religião, no seu dogmatismo, nas suas doutrinas. Jesus falou, Nicodemos, por aí você não vai comer o pão do céu. Que nós possamos despertar para a espiritualidade que Jesus Cristo veio trazer. Que possamos aprender o gozo celeste, a paz de espírito, ver a fraternidade, o braço amigo. Isso vai trazer progresso. Vai trazer progresso, alegria de coração, paz, gozo. É o gozo no espírito. É o homem espiritual. Amém.